Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós damos continuidade a mais uma aula de projeto de vida e empreendedorismo para os primeiros anos. O tema de hoje, dentro daquele grande conjunto que é o de valores, nós vamos trabalhar a ética e a moral. Será que são coisas só da filosofia? Então, nesse encontro, nós vamos entender, porque a ética e a moral são importantes valores para a construção da identidade. Lembrem que a gente, no projeto de vida, vem trabalhando sempre a identidade, naquele primeiro momento, e agora os valores para depois ir para as competências do século XXI. Então, nessa construção de valores, nessa construção de identidade, nós vamos adquirindo conhecimento de alguns valores importantes para que a nossa identidade, o nosso projeto de vida seja bem organizado, bem estruturado, para que a gente consiga fazer um bom futuro com aquilo que a gente planejou. Gente, não há como falar de moral sem falar sobre a ética. Uma está intrinsecamente ligada à outra. Tá? São dois valores importantes para a construção de algo que a gente chama de identidade, que a gente chama de personalidade, que a gente chama também de pessoa íntegra, de alguma forma. A ética e a moral, elas têm um fim semelhante, que é ajudar o homem a construir um bom caráter, a ser uma pessoa íntegra. Então, se a pessoa, a gente às vezes fala, você é um mau caráter, é porque ela está com algum problema na construção desses dois valores importantes na vida dela, a ética e a moral. Gente, uma questão muito interessante quando a gente fala desses dois valores é fazer 3 perguntinhas para que a gente saiba se a gente está sendo ético e moral, tá? Eu posso, devo e quero. Então, se a gente, para alguma questão que a gente acha que é polêmica, se a gente conseguir responder essas 3 perguntas afirmativamente, a gente está sendo ético. A gente está colocando a nossa moral em evidência, A gente está colocando ela em prática. Então a gente precisa fazer-se e também fazer essas 3 perguntas para entender se a gente está sendo ético e se a gente está colocando a nossa moral à prova, tá certo? Eu quero, eu posso, eu devo. Então, o filósofo Mário Sérgio Cortella, brasileiro, um dos maiores pensadores do Brasil nos últimos tempos, ele vem falando muito, tem até alguns vídeos dele no YouTube falando sobre essas 3 perguntinhas. E ele cita, por exemplo, o apóstolo Paulo, que diz, tudo posso, mas nem tudo me é permitido, nem tudo me convém. Então, que a gente possa pensar também nessas questões, Às vezes, eu quero fazer alguma coisa, eu posso fazer, mas eu não deveria fazê-la. Ou eu quero fazer, eu não posso fazer, mas eu deveria fazer. Então, a gente precisa ter as 3 respondidas positivamente para que a ética seja efetiva nesse momento de acontecer alguma coisa em nossa vida. Gente, o que é moral e o que é ética, Então, moral é um conjunto de valores concernentes ao bem e ao mal, à conduta correta, ao permitido e ao proibido, variando de pessoa a pessoa, de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. A moral é ainda um conjunto de normas adquiridas pela educação, tradição, pela experiência cotidiana das pessoas. Lembrem que a gente já conversou em algum momento, que as pessoas, elas, ao construírem sua identidade, elas podem acreditar em certos valores e desacreditar em outros, por causa da sua vivência em comunidade, da sua experiência de vida. Por isso que a moral, ela muda, ela varia de pessoa para pessoa, de indivíduo de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade, por causa dessas experiências cotidianas que as pessoas têm. Então, a moral, ela é esse conjunto, de normas adquiridas, é um conjunto de valores, tranquilo? E o que seria a ética? A ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade ou a dimensão moral do comportamento do homem. Justifica e fundamenta a moral, encontrando regras que efetivamente podem ser aplicáveis a todos os sujeitos indistintamente.
Então, a ética é a construção da moral. A moral seriam os valores que a gente adquire ao longo do tempo em sociedade, em vivência com os outros que estão ao nosso redor. E a ética ela vem fazer essa reflexão crítica dessa vivência, justificando e fundamentando essa moral com algumas regras efetivas para que a gente possa manter aquilo que a gente diz ser moral como sendo algo ético também. Então a gente coloca a moral em prática a partir do momento que a gente começa a viver as coisas, a fazer as coisas de forma ética, de forma fundamentada em leis, em regras que são para todos. Então a gente precisa entender que a gente, para ser um ser humano, não perfeito, porque ninguém é perfeito, mas um ser humano que consegue conviver em sociedade de forma correta, a gente precisa ser ético. A gente escuta muito a ética envolvendo questões da biologia, né? Por exemplo, o uso de fetos, de cordão umbilical, né? Das células tronco, para fazer alguma experiência, o uso de algumas coisas que não seriam éticas. Então a gente escuta bastante essa palavra envolvendo, por exemplo, a biologia, mas também outras áreas do conhecimento. Gente, a filosofia ela também vai trabalhar a questão de ética e moral lá nos estudos dela, tá? A ciência da sabedoria, né? Então, ao momento que a filosofia traz as questões de ética e moral, que vocês já devem ter conversado com a professora de filosofia de vocês, a gente vai entender o seguinte, que ética e moral podem modificar-se e evoluir, tá? Por causa das vivências que cada sociedade vai tendo ao longo do tempo. Refletir acerca dos valores éticos e morais que impulsionam sua vida leva a gente a tomar decisões mais corretas do que outras, por exemplo, que a gente não deveria tomar. O caráter diz respeito à índole. É um outro termo, né? Quando a gente fala de ética e moral, um termo que surge é o caráter, que também às vezes a gente confunde ele com personalidade. Então, o caráter diz respeito à índole, ao temperamento e ao feito moral. Né? Como é que a gente coloca aquela moralidade que a gente tanto prega em prática? Então aí é onde está o nosso caráter. A gente pode ser uma pessoa sem caráter porque a gente fala uma coisa, né? Mas a gente faz outra totalmente diferente. É um conjunto de traços psicológicos, modo de ser, de sentir, de agir de um indivíduo ou de um grupo. Sua definição se confunde com o de personalidade. Gente, hoje nós temos 3 atividades nessa aula, tá? É uma aula que se a gente tivesse lá na sala, né, sentadinhos, participando todo mundo junto, seria uma aula bem longa. Ela tem cerca de 80 minutos. Então, vocês vão colocar em prática, né, pausar o vídeo, colocar em prática essas atividades, né, no seu caderno de projeto de vida, e a gente vai fazer cada atividadezinha em relação às questões éticas e morais. A primeira atividade diz o seguinte: sabendo que a ética é fruto da reflexão dos costumes, das virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos, leia as perguntas abaixo e discuta com os colegas sua resposta. Letra A. Eu devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que eu posso mentir? Usem a ética e a moral para responder isso, tá, gente? Letra B. Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de morte? C. Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? D. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Segundo quesito. Segundo a filosofia, ser ético significa ter a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa. Ou seja, ser ético é usar de princípios que o ajudam a decidir se o que você quer é também o que você deve e é aquilo que você pode. Cite alguns exemplos de decisões que você já tomou, explicando se foram orientadas mais pela emoção ou mais pela razão. Justifique sua resposta. E vocês vão colocar 3 decisões que vocês tomaram na vida, né, dentro dessa questão ética e moral, se foi mais orientada pela emoção ou pela razão. E o terceiro, cite exemplos de comportamentos que você acredita ter herdado como hábitos da sociedade em que vive.
Pronto, essa primeira questão a gente vai refletir sobre ela, né? Essa primeira atividade, na verdade, que tem 3 questões. Lembrando que ter valores significa possuir um conjunto de hábitos de reflexão. Significa estar disposto a repetir comportamentos desejáveis, algo próximo das virtudes, mas além disso, comportamentos desejáveis que assumimos não apenas por tê-lo aprendido, o que seria apenas um hábito mecânico, mas porque temos uma convicção que devemos manifestá-los. Uma convicção que surge da consideração reflexiva das emoções e das razões que avalizam os hábitos de valor. Portanto, valores são hábitos que aprendemos, comportamentos que podemos repetir, mas que além disso tornamos nossos, considerando e avaliando, refletindo as motivações que nos são oferecidas pelas emoções e razões. Então lembrem de, nessa aula, entender a questão do que é ética, do que é moral, que são valores importantes para que a gente gere hábitos de reflexão sobre esses valores, para que a gente possa fazer cada vez mais as coisas de forma ética, de forma boa, né, moralmente correta. Gente, as questões, elas trabalham aquelas 3 questões de atividade 1, a questão do certo ou errado, do imoral, do sem ética, né? São valores éticos. Então a gente precisa, enquanto ser humano, entender o que é certo se fazer e o que é errado. Às vezes o certo para mim não é o certo para outra pessoa também. Temos que ter essa percepção e esse entendimento muito corretinho, tá? Nem todo mundo vai achar o que eu acho certo para ela. As atitudes eticamente corretas formam a nossa personalidade. Então a gente precisa refletir sobre o que realmente é certo de se fazer, é ético em se fazer ou não. A ética e a moral são termos distintos, mas que se misturam. A gente já falou disso lá um pouquinho antes, né? Então, cuidado quando vocês forem responder as questões para não confundir o que é ser ético e o que é ser moral. Lembrem que a moral é um conjunto de valores, tá? A ética é colocar isso em prática através de regras construídas socialmente, por exemplo. A ética é a capacidade de proteger a vida coletiva. Então, sempre que a gente pensar no coletivo, no bem de todos, a gente vai estar sendo ético. Isso é muito importante. O que é uma boa ação? O que é bom para mim é bom para todos? Então, a gente deve sempre se fazer essa pergunta. Tá? O que é uma boa ação? Se o que eu estou achando que é bom para mim é bom para outra pessoa também. Né? Então, às vezes, você vai ajudar uma pessoa que tem alguma... não alguma deficiência, mas tem alguma dificuldade em fazer algo e a pessoa não quer ser ajudada. Então, o que eu acho ser bom para mim, em ajudá-la, ela pode não achar bom em ser ajudada também. Então, vai do ponto de vista da construção social de cada pessoa. O meu certo é o certo para todo mundo? Lembrem que nem sempre, né? A moral determina o que é certo para cada um. Então, através de valores morais aprendidos em sociedade, né, dependendo do contexto social, a gente vai entender o que é certo para mim, o que é certo para você. Quais os valores morais aceitáveis socialmente? Né, a gente tem um conjunto de valores sociais, morais, que a sociedade construiu ao longo do tempo. Tá? Que aqui no Brasil é diferente de outro país, por exemplo. Então, a gente precisa entender que valores são esses que de certa forma determinam a nossa ação perante a sociedade como seres participantes desse momento, desse mundo social que vivemos. Os valores morais, eles podem formar também a nossa personalidade, né? Como, por exemplo, mentir ou se arriscar. Será que a gente deve mentir em alguma situação? A gente deve se arriscar em outras situações? É o que uma das questões da atividade traz como reflexão para vocês. O que convém e o que não convém também formam a minha identidade. Eu preciso entender o que é que me convém e o que é que não convém. O que é permitido e o que não é permitido. Tá? Relembrando aquela frase que eu citei no início, né, do Mário Sérgio Cortella, que ele já trouxe ali de Paulo na Bíblia, né, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então que a gente possa... não é uma questão de religião,
tá? Mas é uma questão de moralidade, de ser ético também. Quando a gente se pergunta o que é que a gente pode, o que é que a gente deve e o que é que a gente quer fazer em relação a alguma questão na sociedade. Gente, outra coisa importante nas questões 2 e 3 é que vocês vão ter que tomar decisões e algumas decisões que a gente toma na vida levam ao arrependimento. Então vocês precisam fazer essa reflexão crítica. Tá? As decisões muitas vezes estão relacionadas a algum relacionamento, a alguma ideologia, algum sentimento ou alguma razão que a gente está tendo naquele momento. Então sempre a gente tem que, antes de tomar uma decisão, parar e refletir se aquilo vai ser o correto a se fazer ou não. Quais as consequências daquela decisão? Não somos seres isolados, nos relacionamos com o outro. Então, tudo que a gente for decidir na nossa vida, a gente precisa entender como é que aquilo vai interferir na vida de quem está ao nosso redor. Ser ético é saber se o que quero é também o que devo e o que posso. Sempre batendo nessa tecla, tá? Estou sendo coerente com aquilo que eu sou e que eu tenho? Então, é importante um termozinho aí novo na aula de hoje, né? Que é a coerência. Né? A gente fala muito em coerência quando a gente está nas aulas de português, né? Escrevendo algum texto, alguma redação. A coerência ela é muito importante. Tudo na nossa vida precisa estar se encaixando bem ajustadinho, tá? Para que a gente seja coerente. Eu não posso fazer uma coisa que eu digo que não é para ser feita. Ou eu não posso não fazer se eu digo que é para ser feito. Então a gente precisa agir com coerência. Os hábitos sociais podem ser mudados, tá? A gente já conversou sobre isso em algum momento. E também precisamos reconhecer hábitos e comportamentos que precisam ser aprimorados, serem mudados, por exemplo. Rever valores, desenvolver novos hábitos, tradições, hábitos, formas de se comportar e algumas lendas também vão modelando a nossa percepção de moral e de ética. Gente, lembrem de uma coisa, somos livres para escolher algumas coisas que nos acontecem. Então a liberdade, o livre arbítrio, né, que muita gente gosta de falar, é algo muito importante, muito essencial na nossa vida. Né? Então a gente é livre para escolher, mas a gente tem que entender que existem consequências dessa liberdade. A atividade 2, solucionando problemas, traz 3 situações, tá? A ética orienta as pessoas no momento de suas escolhas, faz uma fronteira entre o que a realidade exige e o que decidimos, permite distinguir o que é certo do que é errado. Apesar de estar presente o tempo todo em nossa vida, normalmente agimos por força do hábito e dos costumes. Sobre isso, reflita sobre as situações propostas abaixo e diga o que você faria. Gente, vocês vão refletir sobre as 3 situações, mas vamos destacar uma em especial. Circule, tá? Com uma canetinha diferente essa situação em especial que foi a que você escolheu. Porque quando a gente voltar a ter os nossos encontros presenciais, nós vamos fazer algumas atividades em relação a quem escolheu a primeira situação, a segunda e a terceira. Tá? São situações em que vocês vão colocar em prática, solucionar problemas de questões usando a ética e usando a moral como ferramentas para resolver essas problemáticas. A primeira situação fala sobre a eutanásia, tá? Que é quando a gente está já no hospital, né? E a gente vai desligar os aparelhos e deixar a pessoa morrer, né? A pessoa está meio inconsciente, vamos dizer assim, ela já não consegue entender mais nada, tá ali. A gente chama estado vegetativo, né? Então, a eutanásia seria desligar todos os equipamentos que mantêm a pessoa ainda viva, né? E levá-la à morte. Então, as questões éticas entram também muito nas questões da medicina, tá? Então a gente precisa entender o que é ser ético para não causar um erro, né? E não se sentir culpado depois. Será que se a gente não desligar, essa pessoa pode recordar os sentidos daqui a uma semana, um dia, um mês, um ano, 10 anos? Então é um processo complexo de se decidir, porque levam aí questões morais e éticas na decisão.
A segunda situação é sobre um produto farmacêutico perigoso, né? Até que momento a gente pode utilizá-lo ou não. Também é uma questão ética, né? E aí a gente vai trazer para o momento da pandemia, né? Que há um bom tempo está se discutindo sobre um medicamento, né? Que ele pode, não pode curar a Covid, né? Quem está com Covid. Então, a gente, nesse texto, a gente entende também um pouquinho sobre esse momento atual, né? Da pandemia, com alguns medicamentos que estão sendo indicados por algumas pessoas, mas que não estão sendo indicados pelos médicos, né? Pela OMS, pelos conselhos de medicina. Então a gente precisa entender quem é que tem também o poder, o direito de falar sobre alguma coisa. Lembrem que cada pessoa é especialista naquilo que ela faz. Então, se eu não sei nada sobre medicamentos, eu não vou me arriscar dizendo tome tal medicamento. Então, a gente precisa ser ético naquilo que a gente fala e naquilo que a gente leva para uma população também. Se eu não estou sendo ético, eu não sou uma pessoa digna de receber tantos aplausos, tanto amor pelas pessoas. A gente precisa ser justo com aquilo que a gente prega também, tá certo? E a terceira situação é de um naufrágio, tá? Lá no Mar Vermelho a galera tá navegando e vai ter um naufrágio e vocês também vão decidir de forma ética e moral a situação final para essa situação, tá bom? Gente, o segundo quesito dessa segunda atividade diz o seguinte: escolha uma das situações apresentadas anteriormente e reflita sobre elas, seguindo as orientações. Busque saber dos seus colegas, então você pode aí entrar em contato via WhatsApp, né, com os seus colegas de sala, e que eles, se você não tiver um colega, pode conversar com um amigo que você tem maior contato também, e veja o que eles fariam na situação e o porquê das suas decisões. Por que eles tomariam aquelas decisões? Discuta com seus colegas cada uma das decisões apresentadas por eles e, em consenso, decida qual é a situação mais adequada a ser tomada. E letra C, junto com seus colegas, identifique alguns valores envolvidos em cada situação. Refletindo essa questão 2, essa atividade 2, né, lembrem que vocês devem entender e refletir sobre o que é ética e moral. Então a atividade 2 ela já é um pouco mais aprofundada, porque a gente já trabalhou na atividade 1 essas questões éticas e morais. Sobre as 3 situações apresentadas, né, a eutanásia, o medicamento perigoso e o naufrágio, o que você faria? Escolha uma delas e organize melhor essa situação. Lembrem, vocês vão responder as 3, mas uma delas vocês vão fazer em destaque e vão se debruçar melhor sobre ela. A eutanásia, o produto farmacêutico perigoso, e o naufrágio são as 3 situações que a gente já colocou. Qual foi a decisão mais adequada que você elegeu? Justifique sua resposta. Escreva alguns valores identificados na decisão escolhida. As decisões dependem do juízo de valor de cada pessoa e do contexto de sua situação. A gente falou isso quando falou de moral. Tá, gente? A moral ela é um conjunto de valores, um conjunto de coisas que a gente organiza na nossa vida pessoal e que depende aí das reflexões de vida de cada pessoa, de cada sociedade, de cada comunidade. Essas decisões estão guiadas por alguns princípios éticos para que sejam as mais acertadas possíveis. Tá? E são reflexo de valores como a justiça, a igualdade, o amor ao próximo, a responsabilidade. Será que a gente desenvolve esses valores na nossa vida cotidiana ou a gente só fala de boca para fora, não faz? Né? Então a gente vai estar sendo não ético, o nosso caráter ele vai estar sendo colocado à prova. Gente, analisar racionalmente uma situação e tomar decisões, buscar a melhor ação a ser realizada é ser ético, tá certo? E a última atividade da aula de hoje diz assim: a ética tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. É uma referência a princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos, nações,
à humanidade, etc. A respeito disso, você conhece algum documento que trate legalmente de alguns princípios humanitários? Quais? Fale um pouco sobre eles. Se você não sabe, pesquise, tá? Segundo, de acordo com o seu entendimento, a quem a falta de ética e moral mais prejudica? Terceiro, para você, onde a ética está fazendo mais falta atualmente? Por quê? Quarto, partindo do pressuposto de que todos nós temos princípios e valores para avaliar e julgar determinada situação e decidir sobre ela, podemos afirmar que todos nós estamos submetidos à ética? Seria aí uma afirmação, né? Eu coloquei como pergunta, mas é uma afirmação, mas é ao mesmo tempo reflexiva. Escreva um breve texto argumentativo sobre o que é ser antiético, contrário a uma ética que um grupo compartilha e aceita. E o que é ser imoral? Colidir com determinados princípios e costumes de uma sociedade. Então fica aí para vocês esse quarto quesito bem pontual e polêmico um pouquinho, né? Como toda aula, a gente conclui com uma avaliação. Na avaliação de hoje, eu quero que vocês lembrem de uma coisa importante, tá? Primeiro, sempre que precisarem, pausem o vídeo, tá? Para vocês refletirem, para vocês colocarem a atividade no papel. Não tem pressa, não. Que critérios você usou para tomar as decisões e solucionar aqueles 3 problemas? O problema do naufrágio, do medicamento perigoso e da eutanásia. Segundo ponto, esses critérios que você utilizou se baseiam em princípios morais e éticos, tá? E o terceiro ponto a ser refletido na aula de hoje, vocês são conscientes das suas atitudes e comportamentos? Aquilo que você faz na escola, aquilo que você faz na igreja, aquilo que você faz em casa, aquela mentira que você esconde as coisas para os seus pais, né? Aquela fugida que você dá e diz que está indo para outro canto. Você tem percepção dessa atitude, desse comportamento? Você entende que aquilo pode ser algo muito sério, né? Eu gosto muito de lembrar de uma história de uma aluna minha que eu tinha uns 6 anos atrás, acredito, na 7ª série, na escola que eu dava aula em Prazeres, né? E essa aluna, em contato no Facebook com algumas pessoas, um dia ela decidiu ir encontrar essas pessoas e ela sumiu. Até hoje ela não apareceu, né? Então, será que como é que a gente lida com essa atitude e comportamento de mentir para os pais, de estar conversando com certas pessoas e depois a gente talvez sumir, né? A gente ter algo mais sério, alguma consequência séria na nossa vida. Então é importante a gente pensar sobre nossas atitudes e nossos comportamentos e ser consciente sobre eles. Existe uma coerência entre o que você faz, o que você é e o que você valoriza? Você respeita e entende a decisão das outras pessoas, dos colegas e amigos? Vocês compreenderam a diferença entre ética e moral? Coloquem essas respostinhas aí, tanto na mente de vocês, quanto também no caderninho de vocês. Vocês entenderam a aula de hoje? É isso que importa no final, que vocês entendam o valor, né? Lembrando que a gente está trabalhando aí os valores, já passamos por alguns deles, e estamos chegando também ao fim de uma segunda unidade, né? Acredito que a próxima aula é a última aula dessa unidade. Então, a gente continua falando dos valores na terceira unidade, mas aí a gente fecha um ciclo, né, com a questão de paz, que é o próximo valor. Gente, é isso a aula de hoje. Lembrem que suas decisões determinam o seu destino. Então, cuidado com aquilo que vocês decidem, tá? Busquem o caminho correto e tenham sempre boas ideias, boas decisões a serem tomadas. É isso, até mais, até um próximo encontro, né? Ansiosos para voltar a encontros presenciais na escola, na sala de aula, mas por enquanto, né, a gente já tem um protocolo do governo para a educação sendo organizado, mas a gente aos poucos vai deixando essa pandemia, tá? De uma forma
ética, de uma forma que não prejudique a população. Então a gente tem que entender que as decisões que foram tomadas nessa pandemia, elas se baseiam em princípios éticos para que todos tenham o melhor, tá bom? Até mais, um abraço para todos.